Olá, boa tarde. Estou fazendo. Olá. Olá, boa tarde, boa tarde. Estou fazendo um vídeo hoje, sábado. Tem muito frio em Cruz Alta, a temperatura abaixo dos 10 graus. Amanhecemos com -1. Durante o dia teve 7 graus. João Antônio Ramos de Oliveira, sou agrônomo, produtor rural, mestre em desenvolvimento rural e também estudioso da meditação. Nesse momento, estou dedicado à meditação no agronegócio. Como posso ajudar as pessoas a serem ricas e prósperas dentro deste meio, com essa tecnologia? Então, eu gostaria de compartilhar uma palestra, alguns dados de uma palestra que assisti quarta-feira passada aqui em Cruz Alta, e foi espetacular, realmente espetacular. Ah, Foi no Clube Arranca, no Clube Arranca, patrocinado pelo Sicredi, do professor Elemar Luiz Floss. Vou falar 4 pontos que ele falou, muito importantes, a respeito da ecofisiologia e manejo de soja para altos rendimentos, tá? Então, ele apresentou dados muito interessantes da produção de soja desde os anos 70, 80 e aos de hoje. Então, uma comparação, né? Nos anos 85, por exemplo, a quanto se produzia por hectare? 40, 50, 30 sacos por hectare? Se produzia isso, eu me lembro perfeitamente naquela época, se produzia e tal, mas não se estavam tão preocupados com o solo, no sentido de as pessoas tinham muito medo de aplicar adubo, porque se perdia com as chuvas, né? Então, o solo era uma questão, mas não era um problema e não se sabia uma solução. Hoje em dia, temos produções de 100, 120, há pouco tivemos o recorde aqui em Cruz Alta, né? 128 sacos por hectare, um pouco mais. Maurício de Bortoli, da Sementes Aurora, excelente o colega. De parabéns para ele. Então ele mostrou que é possível alcançar esses rendimentos, né? A diferença de lá para cá, né? Mais do dobro da produção. Então, qual seria a capacidade de uma planta de soja em produzir, né? O que será? Chegar a produzir 200 sacos por hectare, 200 sacos por hectare de soja? Ou um pouco mais? Se pudesse ter todas as condições, tudo perfeito, qual seria a capacidade produtiva, né? Então, o segundo aspecto, nesse caso, o professor falou, por exemplo, que é interessante agora, com as novas materiais, as novas sementes da marca Hércules, que tem os folíolos mais estreitos, o que permite a penetração da luz para aos baixeiros e, portanto, essas folhas do baixeiro serem produtivas por mais tempo. Também a possibilidade de aplicar agroquímicos para proteção, controle, né, de fungos e insetos durante seu ciclo, devido a essa característica de folíolos. E ele também falou que já está se falando em soja com 4 a 5 grãos por vagem. E esse é um sonho do professor Luiz Pedro Bonetti, que eu conheci a princípio dos anos 2000, aqui em Cruz Alta. Lá em 2005, 2006, 2007, ele falava muito isso lá na Unicruz, que eu tive a oportunidade de trocar por ele. Então, veja bem, a genética, as novos materiais, né? Então, também ele falou das perspectivas do mercado até 2050. Já tem amigos meus produtores que estão preocupados. Não, nós estamos chegando no top, no limite da produção, como é que vai ser? Bom, organismos internacionais, como a FAO, já estão projetando dados para 2050 a necessidade de proteína proveniente da soja, porque é uma proteína bem mais barata do que a proteína animal, e para alimentar uma população, né? Qual é a população? Se hoje nós somos 7 bilhões de habitantes nesse planeta, qual será a população em 2050? E as necessidades de proteína barata, como é a proteína da soja. Então, amigos, perspectivas são boas. Ali tem o colega Victor Sala Solis. Ei, olá, Victor. Um saludo desde Cruz Alta, Brasil. Então, as perspectivas são grandes. E, por exemplo, vai precisar duplicar a produção mundial de soja.
Portanto, as perspectivas são boas. E, bom, o último comentário que eu faço para vocês é que ele diz assim, as perspectivas são boas e é preciso produzir no capricho, né? Hoje em dia não podemos mais amadorismos. Por exemplo, uma coisa que ele notou, que ultimamente as pessoas andam preocupadas se aplicando calcário demais, sem necessidade. Então é muito importante a análise de solo para saber qual a posição do solo, né? Muito, muito importante. Para evitar esses desperdícios. Tá. Então, ele também fez uma anotação assim, humorística, interessante. Como a última revolução que se tem no campo é a agricultura de precisão. O Gelson, olá! Gelson também, tudo bom? Saludos, Víctor Solís, de Cruz Alta, a México. Estoy hablando un poco sobre soya aquí, a una charla que estuve la semana pasada, muy interesante sobre las perspectivas de mercado del soya para aquí. En este momento hace mucho frío en Cruz Alta, por eso me ves tan abrigado, ¿sí? Temperatura en media de 10 grados, afuera está 7 grados. Bueno, voltando ao português, para terminar, então, quando surgiu esta última revolução no campo, que é a agricultura de precisão, que realmente é muito importante devido aos dados que nos permitem ter uma produção excelente. Então, temos essa palavra, agricultura de precisão. E o professor Elemar fez uma brincadeira, que tal dizer agricultura, vírgula, de precisão. Portanto, amigos agrônomos e produtores, precisamos de agricultura, de verdade, agricultura consciente. Isto, para mim, foi espetacular, aplaudi muitíssimo. Bom, um abraço desde Cruz Alta para os colegas, desejando sucesso. Comentar para vocês que estou muito interessado na produção na nossa região para alcançar sempre melhores rendimentos. O Tony Robbins, numa palestra, diz assim, quando a gente alcança uma meta, ao momento de alcançar a meta, coloque-se a seguinte meta, porque toda vez que a gente alcança uma meta, com o passar dos dias, existe um vazio que nos ocasiona uma queda, um desânimo. Então, coloquemos já uma próxima meta para evitar essas quedas no entusiasmo, no foco, nos nossos objetivos. Então, amigos, eu sou João Antônio Ramos de Oliveira, produtor rural e um estudioso da meditação. Atualmente estou com o sistema Chopra, a meditação do som primordial, aplicado no agrobusiness para altos rendimentos. Um abraço, sucesso!